Amados, bom dia. Eu gostaria de, nesta manhã, eu não avisei dessa live para as pessoas, porque eu conversava com um obreiro e ele me pediu: irmão Mário, o que é que eu devo fazer? Quais as mensagens que eu devo pregar? Eu fico, às vezes, atrapalhado. E eu conversava com ele e me veio agora ao coração de fazer várias lives. Eu vou fazer a partir de hoje, explicando o que ele me pediu. Quais as mensagens que nós devemos pregar ou ministrar nos diversos tipos de culto ao Senhor. Então nós vamos ver a partir de hoje, eu vou começar a falar sobre o que pregar e o que não pregar, o que ministrar e o que não ministrar, o que fazer e o que não fazer. E gostaria de ler um versículo antes, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo número 12. Paulo aos Romanos, capítulo número 12, ele nos dá algo precioso para entender a nossa dedicação ao ministério. Ele diz assim, no capítulo 12, a partir do verso 6, o verso 7 e o verso 8, ele nos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo, ele estava falando aqui no capítulo 12 sobre o exercício dos dons e das funções que nós recebemos na casa de Deus ou na obra do Senhor. Paulo estava falando no capítulo 12, ministrando sobre o exercício dos dons e da função, ou seja, como você vai exercer regularmente os dons e as funções que você recebe. Não pode ser assim de todo jeito. Então, se a pessoa lida, o obreiro, diácono, auxiliar, presbítero, evangelista, pastor, seja quem quer que for, se ele milita no ministério da palavra ou em vários ministérios, ou recebeu de Deus alguma função e dons, ele diz aqui: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Irmãos, para cada função, para cada dom que Deus nos dá, Deus requer de nós, aqueles que recebemos os dons e as funções respectivas, Deus requer que nós venhamos a exercer com qualidade, ou seja, que nós venhamos a fazer esse ministério com dedicação. Se você é professor ou pregador ou ministra sempre na casa do Senhor aos outros, que é uma função muito importante, você ministrar a palavra de Deus a uma pessoa ou a várias pessoas, você está tirando as trevas daquela pessoa. É uma responsabilidade imensa, irmãos, ministrar. Então, se é ministrar, se é ensinar, que haja dedicação. Você não pode subir no púlpito, num culto, e eu vou falar aqui hoje, começando pelo o culto de ceia.
Eu vou falar sobre os diversos tipos de culto e como você ministrar. A primeira delas hoje, eu vou falar sobre o culto de ceia, dos quais eu vou falar. Tem exemplo, temos cultos de doutrina, o que você deve falar no culto de doutrina, o que você deve falar no culto evangelístico, o que você deve falar para um culto de senhores, qual tipo de mensagem, o que você deve falar num culto para senhoras, o que você deve falar num culto de mocidade para os jovens e o que você deve falar também em culto de ceia. O culto de ceia, geralmente nós devemos pregar uma palavra, irmãos, de ânimo, uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia, porque as pessoas que estão ali para cear com o Senhor, para realizar esse memorial, elas, muitas, e a maioria delas, chegam ali, não é por mérito. Ninguém está ali tomando a ceia do Senhor ou participando do corpo de Cristo por mérito, por capacidade. Se estamos na igreja, estamos ali na presença de Deus pela misericórdia. Pelas suas obras, você não se salva. Pelas suas atitudes durante o dia, ou durante o mês, durante o ano, você não consegue se salvar. Porque naquele dia, onde se abriu os livros das obras, e vai estar ali. Se você disse alguma mentira, você perdeu a salvação. Então, pela mentira que você disse, ou falar de alguém, ou falar de qualquer pessoa, ou qualquer mínimo detalhe que haja na sua vida, você não consegue a salvação. Vai dizer, é pela misericórdia. Então é bom que a gente se avalie, né, a si mesmo. É bom que no culto de ceia, o obreiro que ele vai pregar a palavra, seja pastor, seja evangelista, seja diácono, seja convidado, seja auxiliar, seja presbítero, ele deve, saber do que vai pregar, ministrar aos outros, ele deve primeiro se preparar espiritualmente, se preparar assim na palavra, e saber o que vai pregar às pessoas, porque tem muita gente, irmão, sem noção. Eu digo, são os sem noção da vida. O cidadão no culto de Santa Ceia, ele ocupa todo o tempo, quando dá 9 horas, 9h10, ele passa a oportunidade para o pastor. E ele fica dizendo, não, vou entregar, vou parar porque é culto de Santa Ceia, vou parar porque hoje é ceia. E sabe que vai parar e não para. Muitas das vezes eu quero dizer a você, obreiro, o pastor, quem quer que seja que esteja ouvindo, né? Porque eu vejo constantemente essas atitudes por aí afora, né? Você, pastor, dá oportunidade 8h15 para você trazer uma mensagem, aí você prega mais de 45 minutos no culto de ceia, sabendo que o pastor ainda tem que realizar o memorial, sabendo que o pastor ainda tem que orar pelo pão, partir o pão, dar aos irmãos, sabendo que o pastor ainda tem que levar, ou seja, dar o vinho, o suco, né, aos irmãos que estão ali presentes, sabendo que as pessoas moram longe, e esse sem noção, ele se perde. Ou querem fazer sucesso, ou querem, né, alimentar o seu próprio ego e começam a se estirar na palavra, e muitas das vezes usam o livro do Apocalipse, que é um livro pesado, que ninguém entende, e o obreiro deve usar um livro que ele tenha o conhecimento. O obreiro deve usar um livro da Bíblia, que ele, se ele não vai usar o Apocalipse, ele deve dominar o livro do Apocalipse. Porque, irmãos, o que a gente ouve é tanta besteira, é tanta meninice por aí afora. Ensinando as pessoas errado, ministrando errado. E pior que muita gente dá glória, aquela coisa toda, aquela, né? Sabendo, sendo ensinado errado a palavra de Deus. Se é ministério, que haja dedicação. Se é ensino, que haja dedicação ao ensino. O obreiro, ele precisa ser sóbrio. A igreja precisa receber a palavra de Deus que vai nos transformar. Então, no culto de ceia, evite, meu amado, meu querido obreiro, evite usar o livro de Amós, onde chama as mulheres de Israel de vaca, né? Evite usar palavras pesadas, evite usar o livro de Ezequiel, evite usar livros que você não tem conhecimento, porque são palavras pesadas, e as pessoas que ali chegaram, muitas das vezes, para ouvir, assim como eu, já cheguei na ceia
quebrado, irmãos, precisando ouvir um ânimo, uma palavra de ânimo, que Deus era misericordioso, que Deus tinha muita graça naquela noite, que Deus me convidou para realizar aquele memorial. Na noite que Jesus foi traído, ele realizou o memorial, tendo dado o pão, partiu o pão, deu aos discípulos. Ele convivia com Judas, que era traidor. Ele sabia o pecado de Judas, ele sabia que Tomé era vacilante, não acreditava. Pior coisa é você andar com uma pessoa sabendo que a pessoa está ali no ministério vacilando, não acredita nas coisas de Deus, duvida, irmãos. E ele, sabendo dessas deficiências de Pedro, sabendo que Pedro era explosivo, sabendo que Pedro, né, era estourado, que prometia e não fazia, sabendo que Tiago tinha os seus defeitos, sabendo que João também, né, tinha os seus defeitos. Todos eles, irmãos, tinham os seus defeitos naquela noite. Eles não tinham sido revestidos, não tinham ainda sido preparados propriamente para o campo, estavam ali aprendendo ainda, e Jesus não avaliou isso. Jesus realizou a ceia com muita graça, tirou a toalha, se cingiu de servo, deu exemplos a ele, e eles não quiseram nem receber esse exemplo, para você ver como eles eram carnais, estavam brigando por cargo ainda, por função ainda. E Jesus, conhecendo as atitudes desses apóstolos, desses discípulos, ele realizou esse memorial com eles. Realizou, não mandou que ninguém se avaliasse, ele realizou o memorial de Santa Ceia, ou seja, da ceia do Senhor. Então, numa palavra de ceia, o obreiro deve ser rápido e preciso. Se o pastor lhe der a oportunidade, meu amado, 8h15, 8h35, 20 minutos você tem para expor a verdade bíblica, mostrar a graça, a misericórdia naquela noite para as pessoas que estão ali, mostrar que as pessoas estão ali diante da mesa do Senhor, realizando aquele memorial, não por mérito, mas porque eles precisam que a graça do Senhor encobriu os defeitos deles. Ninguém é perfeito, ninguém é totalmente livre de pecado de estar na ceia do Senhor, irmãos. Eu vejo cada coisa e a gente se avalia, e avalia sim esses momentos por aí afora, e a gente sabe quem é quem, sabe quem é quem. Então não, o obreiro evite, você obreiro, que está na casa do Senhor lidando com esse ministério, de trazer uma mensagem evangelística no culto de Santa Ceia. Ninguém que está ali precisa de evangelismo, precisa da graça, porque já supõe-se que já são cristãos, né, crentes redimidos, lavados no sangue, que estão ali ceando. Então evite de trazer uma palavra doutrinária num culto, ou seja, de ensino pesado sobre pecado, sobre deixar as pessoas para baixo, porque muitas estão ali pela misericórdia, irmãos. Evitem, coloque, sem noção, vou lhe dizer uma coisa sem noção. Coloque-se no lugar das pessoas. Eu peço que vocês, ouvindo, vocês coloquem a palavra de ceia no lugar da ceia. A palavra de ceia é uma palavra rápida, irmãos. Se o pastor lhe der a oportunidade, 8h15, 8h35, 20 minutos você prega a verdade bíblica e mostra o que tem e acabou-se. E senta e fica no seu lugar. Ou deixa o pastor agora, e o pastor vai ter ali 25 minutos livre para realizar, mandar cantar hino, mandar entregar o pão, depois mandar entregar o vinho. Ele tem tempo, e 9 horas em ponto o pastor conclui este memorial. Não precisa ir para 10 horas, para 11h30 da noite, 11 horas. Isso é um absurdo, irmãos. Pessoas que moram longe, pessoas que estão cansadas, pessoas que trabalharam o dia todo, pessoas que estão ali pela misericórdia, pessoas que não têm transporte, não têm carro, que precisam ir a pé, muitas das vezes não têm dinheiro, estão ali atribuladas nessa época de tanta opressão maligna que nós estamos vivendo, nessa época de tanta falta de dinheiro, as pessoas estão estressadas e vão ali pela misericórdia para ouvir uma palavra. Aí o obreiro abre a Bíblia, abre o livro de Amós, o livro de Apocalipse, sem dominar esses livros, e quer dar paulada na cabeça do povo. São obreiros que não estão preparados, não se colocaram na posição de obreiro, que houve dedicação para ministrar e dedicação para ensino. Eu digo sem medo de errar, irmãos. Quando você vê o obreiro subir no púlpito, no culto de Santa Ceia, e ele pregar uma mensagem sobre... Ele passeia na Bíblia toda, mas não diz aquilo que é necessário, fica enrolando. É porque não se preparou para aquele momento.
É triste. Então, você, obreiro, eu vou lhe dar uma orientação nessa manhã aqui. Então, eu vou falar sobre os diversos... Hoje eu escolhi o culto de ceia do Senhor, para a gente regular essas coisas aqui. Então, você que lida com esse ministério, inclusive a mim também, você deve ter preparo para ministrar. As epístolas, irmãos. Use as epístolas, todas elas. A partir de Atos aqui você vê até Apocalipse. Limite-se ao Apocalipse, limite-se, que é um livro muito espiritual, que muito, né, de muito entendimento, que você precisa se dedicar para ler, entender. Tem passagens boas que dá para usar? Tem, mas não vá por aí totalmente. Não estou dizendo que você não use o livro do Apocalipse. Se você tem controle, esse que estou à porta e bato, que ouvi a minha voz, entrarei e cearei na sua casa, ele comigo, é uma mensagem boa. E 20 minutos você expressa aquilo que Deus tem que falar, e as pessoas têm que ouvir, irmãos. Mas não entre na besta, não entre no falso profeta, não entre no pecado de ninguém, não entre por esse caminho, sem noção. Então, quando você pegar a palavra no culto de ceia, já que você não, esse meu amigo, eu tenho muita intimidade com ele e ele gosta de aprender. Esse meu amigo que conversava comigo hoje, eu não estou falando essa mensagem para você, meu irmão. Entenda, você é uma exceção do que eu conheço, porque você gosta de aprender, você gosta de ouvir a palavra, você gosta de ler a palavra, você é humilde, você recebe a palavra, e então você perguntou, e eu estou a você com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Eu digo, se as pessoas que estão ouvindo também vão pregar em culto de ceia, especificamente, use de Atos até o Apocalipse, use as epístolas, evite o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem graça, irmão Mário? Temos sim, graça e misericórdia, irmãos. Davi é um exemplo deles, Jeremias, temos misericórdia para Ezequiel, misericórdia para Daniel, misericórdia em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos a graça e a misericórdia do Senhor. Nos Salmos de Davi, enormes misericórdias e grandes misericórdias nós temos. Mas evitem o Antigo Testamento, principalmente Amós, Ezequiel, Daniel, essas coisas muito pesadas, esses livros muito pesados. Evite, por favor. Então usem as epístolas de Paulo. Nós temos em Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses. Nós temos mensagens tremendas, irmãos. Em Coríntios, Paulo regulando o que significava a Santa Ceia do Senhor. Paulo explicando o porquê daquele movimento, como ele recebeu do Senhor a Santa Ceia, e coisa que você pode falar em 20 minutos, a igreja entende e recebe, e você acaba ali com a sua história. Não se prolongue, eu peço, eu rogo-vos, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, se o pastor te der a oportunidade de 8h15, 8h20, 8h35, você calcula, olha para o relógio e diga, eu vou ter 20 minutos, em 5 minutos, você tem mensagens tremendas, irmãos. Eu digo porque até em 90 segundos eu já fiz mensagens aqui para uma Viva Jovem que ficou tranquilo. 90 segundos. Você fala uma mensagem precisa e concisa e coloca no ar e todo mundo recebe. Não precisa ser mensagem de 3, 4 horas não, irmão, para o céu descer. O céu desce com uma só palavra. O centurião disse, basta só uma palavra e o meu criado sarará. Não precisa 30 minutos, não. A verdade bíblica se expõe assim. Então, no culto de doutrina, obreiro, você também que não quer aprender sem noção, aprenda a ter noção na vida. Aprenda a ter... cair a ficha na sua vida. Tem que cair a ficha na sua vida. Seja você pastor, seja você evangelista. Então, não é só os pequenos não, porque eu já vi pastor tomar o púlpito, irmão, passar mais de 40 minutos falando abobrinha e dá 9 e tanto e enrola do pastor para o pastor ir pregar a palavra. É um absurdo, irmãos. É um absurdo a pessoa que lida no ministério. É um absurdo um negócio desse. Então, meu amado, pregue a palavra. 20 minutos você tem, 35 minutos, 20 minutos você tem, pregou, entregue, passe para o pastor da igreja e sente no seu lugar, ou fique no lado da ceia se você vai realizar com o pastor, e deixe Deus trabalhar. Em 20 minutos Deus faz coisas tremendas.
As pessoas que estão ali precisam ouvir, não de pecado, que ele vai para o inferno, que não sei o quê. Deus é misericordioso, meu amado. Inclusive com você. Inclusive com você. Deus é misericordioso. Então, em 20 minutos, você prega da graça, você fala da misericórdia, da bondade de Deus, de nos trazer a ceia do Senhor, quando nós não merecíamos. Você não merecia estar aí. Eu não merecia estar aqui, mas pela misericórdia do Senhor nos comprou, nos redimiu e nos deu a possibilidade de vida eterna, de céu de Deus, pela redenção e salvação pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então é necessário que você entenda. Eu quero dizer nesta noite que culto de ceia, use as epístolas e seja breve. Pare de falar abobrinha, sente, dê a sua mensagem, precisa, concisa. Não precisa você aparecer nem fazer sucesso. Nem ficar enrolando línguas estranhas no púlpito ali para enrolar a mensagem. Não precisa nada disso, irmãos. Grandes pregadores a gente escuta por aí. Não fica falando em línguas estranhas. E eu acredito em línguas estranhas. Acredito nesse dom. Tem horas que eu estou na igreja, no círculo de oração, na nossa igreja aqui, e tem pessoas que falam em línguas estranhas, que a gente está do lado ali. A gente chora, irmãos, a gente sente que é o Espírito de Deus ali, testificando com o nosso espírito, a gente ri, a gente se alegra, a gente chora, irmãos, a gente chora ouvindo aquela pessoa ali falar em línguas estranhas do nosso lado, a gente parece que até está entendendo ali, recebe, ela não falou nada, só falou em línguas ali. Não pregou, não disse nada, e eu creio, mas tem umas línguas que são estranhas, realmente, é a mostração, né? É fogo de palha. Então pregue a palavra, obreiro. Fale da palavra, da graça, da misericórdia, do favor imerecido. O que é graça? É favor imerecido. Você não merecia estar ali, mas Deus concedeu essa possibilidade, irmãos. O que é misericórdia? É quando você está escondido no coração de Deus. Ninguém te toca. A próxima live eu vou falar sobre culto de doutrina. O que você deve pregar no culto de doutrina e o que você não deve fazer no culto de doutrina, porque é uma bagunça na cabeça desses obreiros por aí, que culto de doutrina o cara quer pregar palavra de ceia. Culto de doutrina o cara quer pregar mensagem evangelística. Culto de doutrina o cara quer trazer uma mensagem específica para a senhora. Está tudo confuso, estão confusos por falta de ensinamento. Mas eu vou falar cada palavra aqui que você só vai errar se você quiser. Então que nesta manhã nós aprendamos de Cristo, que nós aprendamos a ouvir mais da voz do Senhor. Se você foi chamado para o ministério, para a palavra, para o ensino, que haja dedicação, que você invista, que você compre Bíblia, que você compre um caderno, uma agenda, escreva suas mensagens, anote os tópicos, porque a gente vê hoje o cidadão abrir um papel, abrir uma mensagem escrita, botar aqui e sair pregando e lendo, lendo, só lendo assim, só lendo o tempo todo, lendo o que ele escreveu, o que está ali, lendo e nem olha para o povo. Isso não é mensagem, isso é palavra requentada, irmãos, de movimento. Não é avivamento, isso é movimento. Eu já falei sobre a diferença entre avivamento e movimento. Então, amado, amada, vou até falar sobre círculo de oração. Que palavras você deve pregar? No círculo de oração também. No círculo de oração também. Que Deus nos abençoe. Em consagração também. Numa consagração também. Palavras de círculo de oração e consagração não são palavras doutrinárias. São palavras de ânimo, somente. Palavras doutrinárias compete ao pastor da igreja. Tirar os carrapichos compete ao pastor da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê cada dia uma porção da sua graça. Tenha um bom dia, meu amado.